Queridos amigos, muito boa noite para todos, né? Prazer recebê-los aqui, né? Estamos aqui juntos mais essa noite, né? Hoje temos aqui a nossa querida amiga Tânia Wilson, né? Que vai trazer nossas reflexões, nossos estudos, né? Ela que já estava aí na AME, né? A gente estava anunciando aí na semana passada, está aqui conosco aí hoje no sábado, né? Então, como sempre, vamos pegar uma página para a gente poder aí se preparar para fazermos a nossa prece inicial. Só que essa de hoje não será aberta ao acaso, né? A Tânia pediu para a gente trazer uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Pelo Espírito de Emmanuel. E a página de número 40, que se chama Tempo de Confiança. Então, vamos prestar atenção, já é uma página não só preparatória, mas também parte do nosso estudo. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Em Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Linda página. Queridos amigos, vamos então nesse momento elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos mentalizar Jesus entre nós, sempre com um semblante de alegria, de suavidade, de paz em seu olhar. Querido amigo, aqui estamos. Trouxemos nossas dificuldades, nossas imperfeições, nossas angústias, ansiedades, tudo para depositar aos seus pés nesse momento, Jesus. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Ajuda-nos a vencer as dificuldades da vida com o teu olhar de esperança, da certeza de futuro melhor, de dias melhores em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar as borrascas, na certeza de que, além das nuvens, o sol brilha. Por isso te rogamos nesse momento, dá-nos ouvidos de ouvir e coloca tuas palavras na boca da nossa amiga Tânia, para que possam calar fundo aos nossos corações e encontrarmos as reflexões para estarmos mais próximos de Ti. Fica conosco, Jesus amado, agora e sempre, que assim seja. Querida amiga, a casa é sua. Olá a todos e todas, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema trazido hoje, ou proposto à nossa reflexão,
é um tema extremamente importante, como costumam ser os temas trazidos aqui todos os sábados ou nas reuniões públicas da instituição espírita. Mas eu imagino que fé e otimismo em tempos de crise, tendo em vista não só momentos individuais que vocês possam estar passando, mas também a situação do país atual, a situação do mundo, os prognósticos da emergência climática para um futuro talvez mais próximo do que a gente imagina, todas essas circunstâncias ou situações, todo esse contexto, na verdade, nos convida a ter uma posição ativa frente a isso, frente a esse fenômeno que a gente está nomeando aqui como crise. O primeiro convite que eu faço é que cada um pare um pouquinho para pensar em si. Nesse momento, vocês estão vivenciando alguma crise? Essa crise, ela pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de saúde, familiar, conjugal, existencial, crise da meia-idade. A gente poderia ficar uns 10 minutos aqui só nomeando os tipos de crise que existem. Se vocês estão vivenciando uma crise nesse momento, e talvez tenham vindo aqui hoje, em função disso, buscando algum consolo, buscando entendimento, se vocês vivenciam essa crise, esse é o tema apropriado, porque hoje nós vamos ver, sob a luz da psicologia e sob a luz do espiritismo, como que a fé e o otimismo podem ser utilizados como estratégias importantíssimas e riquíssimas para nós lidarmos com as nossas crises, sejam aquelas que nós estamos vivenciando no momento, sejam aquelas que surgirão no futuro. Aqueles que no momento não vivenciam especificamente uma crise, que a gente vai ver que a gente passa por épocas de tranquilidade, de repouso, a vida não é só crise. Certamente vocês já vivenciaram no passado alguma crise. E aí reflitam, o que ajudou vocês na época a superar? Como é que vocês atravessaram esse momento difícil? Com que recursos vocês contaram à época? Já eram espíritas? A doutrina espírita ajudou, de alguma maneira, vocês a passar por esse momento de crise? Principalmente, aprenderam alguma coisa? A crise enriqueceu vocês de alguma forma? Ou, até hoje, ao pensar nesse momento difícil, vocês se sentem ressentidos e ficam remoendo, e como a gente fala na psicologia, ruminando aquele sofrimento que está lá no passado. Então vejam como é importante, mas mais do que isso, e daí as perguntas que eu estou fazendo nessa introdução, mais do que nós lembrarmos as crises que nós passamos, as que estamos vivendo e as que virão, é nós nos apropriarmos das ferramentas que nós dispomos para passarmos por esse momento de tempestade da melhor forma. Também recomendo muito que vocês em casa releiam essa mensagem Tempo de Confiança, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 40, porque lida assim, eu sei que num primeiro momento, a gente quando chega aqui, a mente ainda está em outro lugar, até a gente conseguir se concentrar. Então releiam, que é uma mensagem que vale uma releitura. O caminho que eu vou seguir aqui vai ser um caminho que vai intercalar a psicologia com a doutrina espírita. Quando a gente fala em psicologia, talvez algumas pessoas que conheçam só psicanálise ou só teoria cognitivo-comportamental, dependendo do que conhecem, podem vir a estranhar. Mas como assim, fé e otimismo na psicologia? Mas o fato é que a gente já tem, desde ali da década de 80 para cá, a gente tem uma abordagem, principalmente, que é a psicologia positiva, que se debruça sobre tudo que diz respeito às emoções, ao pensamento, ao impacto das emoções e do pensamento no comportamento humano e no bem-estar subjetivo que a gente possa sentir. É uma área da psicologia preocupada e voltada para o crescimento, para o desenvolvimento. Embora também outras abordagens se debrucem sobre essas questões, mas a gente vai trazer muita contribuição da psicologia positiva. E eu vou começar aqui com um conceito. O que é a crise? Se vocês tivessem que dar um conceito. O que é um momento de crise?
Então, eu trago aqui um conceito. A crise é uma manifestação violenta e repentina de ruptura do equilíbrio. É um estado de dúvidas e incerteza, uma fase difícil e grave, um momento perigoso ou decisivo, tensão, conflito. São expressões e palavras pesadas, intensas, mas vocês hão de concordar que isso define todas essas crises que nós colocamos. E mais, o principal desse conceito aqui é porque a gente vinha numa tranquilidade, vivendo a vida praticando o deboísmo. Já ouviram falar do deboísmo, da filosofia do deboísmo? A gente vinha de boas, super tranquilo, a vida toda funcionando bonitinho, direitinho. De repente, algo acontece. É o cônjuge que pede a separação, ou então diz que o relacionamento não está legal, aí a famosa DR, né? Vamos fazer uma DR. Ou então é um exame de rotina que, quando você vai pegar um resultado, aquele resultado anuncia uma batalha que vem pela frente. Ou então é um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um parente querido que está, de repente, numa situação difícil, seja também relacionada à saúde, seja qualquer outra. A crise, então, ela rompe. Ela rompe com a serenidade da nossa vida. Ela rompe com a harmonia e com o equilíbrio. Essa é a principal característica. A forma como a crise vem, ela é variada. E aí, quando vocês olham ali, momento perigoso ou decisivo, a gente pensa logo, por exemplo, na tentação. Que todos nós, um dia, já vivenciamos alguma situação de tentação, de querer fazer alguma coisa que a gente sabe a princípio que não vai ser bom para a gente ou bom para alguém, e nós ficamos divididos, fazer ou não fazer, fazer ou não fazer. É a crise, é esse momento grave, é esse momento perigoso que muitas vezes altera todo o nosso destino. Eu trago aqui um exemplo e já uma recomendação de leitura. Quem está acostumado com as minhas falas sabe que eu gosto muito de indicar livros para a gente se enriquecer, né, e ocupar o nosso tempo da melhor forma, que é uma trilogia, na verdade, que começa com um livro chamado Nas Voragens do Pecado. É uma trilogia da dona Ivone Pereira, médium, pelo Espírito Charles. E no primeiro, na verdade, cada volume, são 3 volumes, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numier e Drama da Bretanha. Então, no primeiro, é uma encarnação de uma jovem que, aos 18 anos, perde a família inteira, assassinado. Olha, eu dando spoiler, né? Chamando vocês para ler o livro, dando spoiler, mas não tem como, porque eu preciso dar o exemplo. Então, ela perde a família inteira, porque eles eram protestantes, a família dizimada por um grupo católico, e ela não estava em casa quando a família dela é trucidada. Então, ela é a única que sobrevive. E naquele momento de crise, em que ela se viu sozinha, Ruth tinha 2 caminhos. Que caminhos que ela tinha? Ela tinha o caminho de perdoar e seguir a vida, e ela tinha o caminho de se vingar do assassino de sua família e de todos aqueles envolvidos. O que é que ela escolheu? Vocês vão ter que ler o livro para saber, porque eu não vou falar aqui. Mas vejam, é um momento decisivo. E a escolha que Ruth fez naquela existência, no século XVI, impactou 2 encarnações dela e de todo o grupo envolvido para o futuro. Então, veja que quando a gente fala em crise aqui, não é uma crise assim inocente, muitas vezes. É algo que realmente vai interferir em todo o nosso futuro em termos de evolução espiritual. A palavra crise, ela tem 2 origens. Do sânscrito, kri ou kir, que quer dizer desembaraçar e purificar, e do grego crisis, que significa mudança. Então, reparem que se a gente for para a origem etimológica, fica mais bonitinho, não fica? Quer dizer, sai daquelas palavras, expressões muito pesadas, aí a gente pensa, não, o momento de crise, momento de mudança. E aí, de repente, você muda para melhor. O momento de crise é um momento de purificação, de desembaraço de nossas imperfeições, daquilo que não nos faz bem, né, ou que nos faz mal. Então, se a gente for olhar a origem etimológica, a palavra crise assume um outro enfoque. Mas, normalmente, quais são as ideias e emoções que nós temos diante de uma crise? Veja se isso corresponde ao que vocês costumam sentir diante de crises. Medo, angústia,
impotência, pessimismo, descrença, sofrimento, apatia, depressão, desequilíbrio, falta de perspectiva e um sentimento que a gente vai ver de perenidade. Eu nunca vou deixar de sofrer. Isso vai abalar a minha vida inteira. E dessa listinha aqui, eu não sei o que mexe mais com vocês. Se vocês já sentiram isso em algum momento, diante de alguma crise, mas a que eu acho mais difícil é a impotência. Aquela crise que a gente vive, principalmente quando é um afeto, né, uma crise envolvendo a doença de uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente, de repente, não tem nada a fazer. Aparentemente, não tem nada a fazer. Repararam aparentemente, né? Eu já vou falar sobre isso. Então, dessas palavras aí, emoções, que eu também já senti, quase todas elas, diante de crises da minha vida, a que eu acho mais complicada é esse sentimento de não tem nada para fazer, não dá para fazer nada. Bem, a visão espírita das crises. Vocês têm algum amigo ateu? Ou alguma amiga ateia, materialista? Acredito que todos devem conhecer alguém, né? Eu tive vários porque eu dei aula no ensino superior e no mundo acadêmico há muitos ateus. E ao saber que eu era espírita, o pessoal brincava, fazia bullying, né? Um bullying carinhoso e tal, mas alguns vinham com questões para me colocar. E a questão era sempre relacionada à existência do mal. Então, eles diziam, todos os que me procuraram por uma conversa, por uma troca, como que você harmoniza a ideia de um Deus justo, bom e amoroso com a ideia do mal? Com a violência cometida contra uma criança, por exemplo, que não fez nada. Né? Com uma pessoa que é boa a vida inteira e, de repente, passa por um problema, por uma crise seríssima. Cadê Deus? Cadê a bondade divina? Cadê esse amor todo? Cadê esse Deus que não consegue nem proteger uma criança? E aí eu falava para eles o seguinte, bom, você está com a mente aberta, está me fazendo uma pergunta porque quer saber ou quer provocar? Porque se você realmente quiser saber a visão espírita, você tem que entender o pacote. Aí eu falava que era um pacote ou um combo. Vê só o combo que eu falava para os meus amigos, se não é isso aqui, ó. Eu falava, para você entender, você tem que comprar esse combo todo. Não dá para trabalhar uma ideia separada. É um conjunto de ideias, através desse conjunto que o Espiritismo vai explicar para a gente a questão do mal. Então, qual é essa explicação que também explica a questão das crises? Nós somos espíritos imortais e reencarnados. Então, todos nós aqui temos um passado. Vocês sabem o que vocês fizeram no passado de vocês? Todo o passado de vocês? Não, nem eu. Mas, certamente, nós já fomos pessoas ruins. Certamente nós já matamos alguém, roubamos, tudo que hoje a gente aponta o dedo para o vizinho, né, para as pessoas, a gente um dia pode ter feito, que a gente não lembra. Então, hoje nós somos pessoas conscientes, nós temos valores, nós defendemos esses valores, estamos aqui estudando a doutrina espírita, tentando praticar, mas nós somos espíritos reencarnados. Então, nós temos um passado. E nós somos perfectíveis. Por que a gente reencarna? Ou para que a gente reencarna? Para evoluir, para chegar à perfeição e à felicidade. Essa é a primeira ideia. Somos dotados de livre-arbítrio, podemos escolher. E para ser um livre-arbítrio total, e é essa a primeira dificuldade que um ateu tem para entender, e por isso que é importante essa visão de conjunto, a gente só é livre se tiver liberdade de fazer o mal. Concordam comigo? Porque se Deus tivesse feito alguma restrição, olha, vocês podem escolher tudo menos o mal, isso é liberdade? Isso não é liberdade. Então, para nós termos a liberdade, que é o principal atributo ético do espírito, nós temos que ter também a liberdade de fazer escolhas ruins, que a gente chama de mal. Quando a gente faz escolhas ruins ou boas, nós estamos incursos na lei ou submetidos à lei de causa e efeito. Temos a liberdade para escolher o que a gente quiser, mas se a semeadura ela é livre, uau, viu? Só todo mundo aqui sabe. A colheita é obrigatória, não adianta a gente colher, semear espinheiro e querer colher frutos, querer colher coisas bonitinhas, a gente vai colher espinhos, né? Se a semeadura for assim.
Então, a gente é livre para decidir, mas a gente tem que arcar depois com as consequências. Daí as provas e as expiações. Onde é que estão as crises? Nas provas e expiações. Nas situações que essa lei, que é uma lei perfeita, a gente não sabe exatamente como ela funciona. Nós somos atraídos para as situações que nós precisamos para a nossa evolução. Seja para resgatar o mal que nós fizemos no passado, expiação, sejam as situações que nos ajudam a desenvolver as nossas virtudes e a aprender, a nos melhorarmos, a melhorar o mundo à nossa volta. E habitamos um planeta compatível com a nossa condição evolutiva, que nós estamos saindo de um estágio de expiações e provas para um de regeneração. Então, esse lugar, esse momento que nós nos encontramos hoje, é esse lugar e esse momento, essa existência, que reúne todos os elementos que nós necessitamos para evoluir. E aí eu apresentava esse combo para os meus amigos ateus. Eu os convertia? Não. Nem tinha pretensão nisso, né? Era mais uma troca de ideias. Porque não adianta, eles não se convenciam. Na verdade, qual é a chave aqui para entender a questão do mal? A reencarnação e a lei de causa e efeito. Porque se você considerar uma existência só, não tem como você harmonizar uma existência com justiça, amor e bondade divinos. Bem, no Livro dos Espíritos, na questão 260, os Espíritos dizem que nós escolhemos provas dolorosas porque na condição de espíritos libertos cessa toda ilusão e outra passa a ser a nossa maneira de pensar. Porque alguns de vocês podem, dentro de uma crise muito terrível, se perguntar, mas eu escolhi isso para mim? Que masoquista que eu fui, não é? É que quando nós desencarnamos, que nós olhamos o nosso passado espiritual, o montante de nossos débitos, daquilo que a gente fez no passado, cessa toda a ilusão. E aí a nossa própria consciência nos diz, olha, o caminho do resgate é esse. O caminho do crescimento é esse. E nós, porque queremos ser felizes, evoluir e chegar à perfeição, nós acabamos, sim, concordando com situações que a gente hoje vê que são muito difíceis, muito complicadas. Essa frase, gente, do Emmanuel, Justiça Divina, o livro Justiça Divina, a mensagem chama Sentenciados. Também recomendo muitíssimo. Justiça Divina é um dos melhores livros de Emmanuel. Um livro em que ele analisa a obra subsidiária de Allan Kardec, Céu e Inferno. Então, vejam que riqueza essa frase que ele diz nessa mensagem. A face de nossa destinação à suprema felicidade, todos nós estamos destinados à suprema felicidade. Estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Nessa frase dessa mensagem, Emmanuel traça todo o programa nosso de evolução. Todos um dia seremos felizes, mas nós temos que progredir, nós temos que fazer o bem, nós temos que nos educar, que educar as outras pessoas, e sempre estaremos nesse processo policiados pela justiça, que é a lei de causa e efeito. E também em Vinha de Luz, capítulo 58, Emmanuel diz que é a crise que define o futuro. Lembram de Ruth, de La Chapelle, que eu acabei de falar, de Nas Voragens do Pecado? Pensem vocês nas crises que vocês já passaram. Eu trago arrependimentos, vocês trazem? Da vida de vocês? Acredito que sim. Todos trazemos arrependimentos. Só não se arrepende quem nunca refletiu. Aliás, Sócrates tem uma frase também muito boa, que ele diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, ter arrependimentos é uma coisa boa. Significa que a gente olhou aquela experiência lá atrás e o que a gente disse para a gente? Poxa, aqui eu pisei na bola, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito aquilo. Então, arrepender-se é um sinal de evolução, porque a gente faz um meia-culpa. É difícil, não é, né? Mas a gente faz. Muito bem, agora eu falei sobre a crise. Vamos ver o otimismo e vamos ver a fé. O que é otimismo? O otimismo é a disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis.
Está todo mundo aqui lembrando do copo, que eu sei que vocês estão lembrando do copo meio cheio, meio vazio, não estão? É o exemplo que o pessoal costuma dar de pessimista e otimista. O que o otimista vê? O copo meio cheio, né? Todo mundo sabe disso. Então, o otimismo é essa disposição da gente ver o lado bom. A gente está ali vivendo a crise, mas a gente olha no meio daquela crise e a gente pensa assim, não, mas eu sou espírita. Eu tenho conhecimento daquele pacotão lá, né, daquele combo. Eu consigo dar sentido à minha dor e ao meu sofrimento. Esse é o lado bom. O lado ruim é que eu tenho que passar pelo sofrimento, não tem jeito. Então, o otimismo faz com que a gente veja o lado bom e que a gente espere coisas boas lá na frente. Os cientistas, os pesquisadores da psicologia já sabem que as nossas cognições, os nossos pensamentos, eles influenciam a saúde. Há até hoje uma abordagem chamada de psiconeuroimunologia, que estuda muito isso e que já descobriu que pessoas otimistas têm um sistema imunológico mais eficiente e vivem mais. Então, o otimismo, gente, é como se fosse uma medicação preventiva, uma vitamina, que a gente se aplica para a gente ter uma resistência maior. E outra, não é uma resistência que fala de resistência física, mas para a gente ter também uma resistência psicológica, nós sermos fortes. Eu não me esqueço, uma prima que virou monja, beneditina, e ela, no processo de virar monja, ela frequentava o mosteiro de São Bento, no Rio, e ela dizia que, quando ela se confessava, quando ela falava das crises dela, dos problemas, o monge, que era o confessor dela, dizia assim para ela, e isso é para você fortalecer a musculatura da alma. Olhem que imagem bonita, né? Fortalecer a musculatura da alma. Então, sermos otimistas é para isso, para nós ficarmos mais fortalecidos e com o nosso sistema imunológico bombando. Aqui eu vou falar um pouco sobre o estilo explicativo. Então, o que é o estilo explicativo? O modo como costumamos nos explicar o porquê das coisas acontecerem conosco, principalmente as coisas difíceis, as crises. E esse estilo explicativo tem 3 dimensões, a dimensão da permanência, a abrangência e a personalização. Vocês já vão entender isso com esse exemplo que eu vou dar. Então, o que é o estilo otimista? Em relação à permanência da crise ou do problema, o otimista diz assim, vai melhorar, vai passar. Eu já passei por outras crises antes e essas crises passaram. Então, o otimista, em relação à permanência, ele sempre acredita que a coisa vai ficar bem lá na frente. Em relação à abrangência, o otimista olha para a vida dele e diz assim, eu não sou esse problema. Eu estou com um problema de saúde, mas a minha vida conjugal está bacana, ou a minha vida familiar está bacana, eu sou feliz na minha profissão, eu tenho um bom relacionamento com os meus amigos. Então, o otimista, ele não olha só para o que está ruim, ele olha principalmente para aquilo que está bom. E, finalmente, a questão da personalização. O otimista, ele vai dizer, estou fazendo o melhor. Se ele não está fazendo o melhor, ele vai dizer, eu vou procurar recursos para superar essa tempestade. Eu vou procurar recursos para eu me equilibrar. E aqui nós estamos buscando esses recursos. O que acontece com o pessimista? O estilo pessimista. E como que a gente faz para lidar? O estilo pessimista, ele faz com que a gente encontre causas permanentes e universais para os eventos negativos. É a prática do desespero. Vejam a diferença aqui. O que o pessimista diz? A culpa é minha, personalização, o pessimista traz para ele, é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa, e fica repetindo isso. Vai ser sempre assim, o pessimista acha que aquele sofrimento vai se prolongar indefinidamente, e ele não olha para aquilo que está funcionando, ele só olha para aquilo que está ruim, né? Então, ele diz assim, isso que está me acontecendo vai atrapalhar toda a minha vida em todos os aspectos. Olhem a diferença do estilo otimista para o pessimista. Com qual que vocês se identificam mais? Porque, vejam, a gente alterna também. Há momentos em que nós estamos mais otimistas e outros que a gente está mais pessimista. Mas cada um de nós tem uma característica que é principal.
tem um estilo mais marcante, otimista ou pessimista. Lembra aquela figura olha, eu entregando a idade agora, um desenho animado que tinha antigamente, vocês até sabem qual é, né? Que o personagem falava, ó vida, ó dor, ó azar, né? Ó, nessa ordem assim. Então, aquele personagem é o estilo pessimista total, completo. E há pessoas que são assim. Eu conheço, vocês devem conhecer também, pessoas que quando a gente chega e pergunta, e aí, como vão as coisas? A gente já sabe que nunca a pessoa... Ops, está vivo aqui, gente. Nunca a pessoa vai dizer, estou caminhando, estou com essa dificuldade, mas eu estou lutando, estou tentando. Você pergunta e a pessoa sempre vai dizer, ó vida, ó dor, ó azar. E aí todo aquele trabalho de você convidar o amigo ou a amiga, não, mas e isso e aquilo, né, e tal. Enfim, todos nós temos aí essa alternância, mas a gente tem um estilo que é principal. O que a gente pode fazer? Contestar. Porque, veja, a gente pode nascer com uma tendência mais pessimista, a gente pode ter tido em casa... Nós termos tido contato com figuras parentais que tinham um estilo mais pessimista que otimista, isso influencia também. Há uma tendência que ela é biológica, mas há fatores ambientais. Mas nós somos seres aprendentes. A gente pode aprender a fazer diferente. E aí aqui a contribuição da psicologia. Parta para o ataque das suas crenças. Quais são as evidências que você tem que a sua vida não vai melhorar? Quais são as evidências que você tem que tudo está errado, tudo está funcionando de uma maneira ruim? Evidência, quero a prova. E aí a gente vai questionando essas nossas certezas e a gente vai vendo que elas não têm muito fundamento, como a gente acredita. Que alternativas que a gente tem dentro daquela crise, daquele problema? Quais são as implicações das nossas atitudes, dos nossos pensamentos? Que utilidade a gente tem de ficar pensando de maneira tão negativa? Ajuda alguma coisa, gente? Tem um estilo pessimista? Me digam. Ajuda. Aí talvez algumas pessoas possam dizer assim, não, mas eu quando eu fico triste e para baixo, os amigos ficam todos preocupados comigo, me ligam, é o tal do chamar a atenção. Só que os amigos cansam. Os amigos cansam também, em algum momento. Então, não há a longo prazo nenhuma vantagem da gente ficar alimentando um estilo pessimista, né? A gente tem que procurar corrigir esse estilo e tentar uma abordagem mais positiva da nossa vida. Outra dica da psicologia, lembrar da história com H maiúsculo, né? Quer dizer, momentos difíceis que nós já passamos na história do mundo, da civilização, e que nós superamos, e isso conseguiu ser revertido, e na própria história de vida de vocês. Né? Quem tem mais idade, a gente vem na casa espírita e vê muitas pessoas históricas, né? Como eu, assim, o pessoal já calejado, o pessoal que já teve filhos, que está nos netos. Quantos momentos difíceis vocês já não passaram e superaram? É bom colocar isso em perspectiva. Quanta coisa, na época, quando aconteceu com vocês pensaram assim, eu não vou dar conta disso. E deram. E hoje vocês têm isso para ostentar. Meninos, eu vivi, eu passei por isso e eu superei. Então, outra estratégia importante. Bom, ali está uma dica, é um livro muito bom, ele é muito conhecido, o Martin Seligman, é um livro que qualquer leigo pode ler, não precisa ser psicólogo, tá? Aprenda a ser otimista. Eu tirei essas dicas aqui do livro dele, então recomendo. Agora vamos sobre a fé. A fé é a nossa praia, né? Porque todos nós aqui estamos reunidos numa instituição religiosa e fé é o nosso material principal. O que é aí o conceito, né, que eu trago de fé? Fé vem do latim fides, que quer dizer fidelidade, e também harmonia e sintonia. Talvez vocês estejam estranhando, como assim fé quer dizer fidelidade? Mas pensem, a pessoa que diz ter uma fé, ela tem conhecimentos, ela tem valores, ela tem princípios, a partir dos quais ela tem que viver. Se ela não vive de acordo com aquilo que ela acredita, com os valores que ela prega, com os princípios que ela abraça, ela é fiel? Não. Então, esse conceito de fé como fidelidade, ele é muito profundo, eu achei. Tem
tem a ver também a fé? Com símbolos, crenças, rituais que sustentam uma tradição específica. Aqui, por exemplo, nós estamos numa instituição, numa comunidade de fé espírita, e nós temos práticas específicas da nossa comunidade de fé. A gente tem teorias, conteúdos específicos. Mas a fé também pode ser expressa por meio de um comportamento compassivo e na forma de um senso de comunidade. E também fé pode se referir a uma emoção positiva da percepção pessoal de iluminação interior, reverência e anseio pelo sagrado. Então, reparem na segunda concepção de fé. Olhem lá a segunda concepção. Um ateu pode ter fé naquela concepção? Pode? Olhem lá, localizaram? Olha ali. Pode ser expressa por meio de um comportamento compassivo e na forma de senso de comunidade, sim. Nesse sentido, a gente pode dizer que há muito ateu que tem uma fé muito sólida, porque tem compaixão e tem um senso de comunidade, e fazem tudo pelo bem do coletivo. E onde que nós nos encaixamos ali? Como que a gente conceitua a nossa fé? No meu caso, eu me identifiquei com os três conceitos. Eu não sei como é que vocês estão se posicionando aí. É também a confiança básica de que o mundo tem sentido e que a bondade existe. E a fé tem o efeito protetor na saúde mental e física. Então, isso já está consolidado nas pesquisas, não só na área da medicina, como também que estuda a espiritualidade, como também da psicologia. Otimismo e fé são fatores de proteção da nossa saúde, não só mental, mas também tem impactos, claro, por consequência, na saúde física. E aqui, uma outra dica. Fé, Evidências Científicas, do Jorge Vaillant, que não é um autor espírita, assim como Seligman não é, mas um livro muito bom para quem quer se aprofundar nas questões da fé. Esses conceitos aí todos eu retirei do livro do Vaillant. Muito bem, mas vamos seguir. Aqui eu trago finalmente, vocês devem estar se perguntando, e essa expositora que não está falando quase do espiritismo, né? Só está trazendo a psicologia, mas aí eu trago aqui a questão da fé, porque se a gente pesquisar otimismo na codificação, a gente não vai achar essa palavra, porque não era uma palavra comum no século XIX, o otimismo, mas a fé, sim. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteirinho, que é a fé transporta montanhas, falando sobre isso. Mas otimismo não era muito comum. Mas fé, eu fui trazer de Emmanuel, na questão 357, que ele diz assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. E acabou a palestra. Não, brincadeirinha, gente, calma. Vejam a profundidade e o alcance dessa resposta de Emmanuel. Conseguiram identificar os três elementos principais no conceito que ele deu? Deus existe. Nele nós repousamos. Vocês já repousaram em Deus? Há uma expressão que diz assim, eu queria tanto me deitar no colo de Deus. É esse repousar. Há sofrimentos tão intensos que muitas vezes a gente sente que está repousando no colo de Deus, de nosso Pai. Além da existência de Deus, a confiança em sua providência, a confiança de que Ele está conosco, a confiança de que seus emissários estão ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando, estimulando a nossa fé, estimulando o nosso otimismo. E, finalmente, gente, o terceiro elemento. Eis aqui a escrava do Senhor.
Eis aqui o escravo do Senhor. Em que sentido que Emmanuel está falando isso? Lembram do cumbo? Aquele sofrimento que chega que a gente tem que passar, porque nós erramos. E nós pedimos, porque isso vai nos libertar em relação ao nosso futuro espiritual. Então, são os 3 elementos que Emmanuel destaca da fé, que são importantíssimos para nós, que aqui estamos, nos lembrarmos desses 3. Quando houve a Covid, né, a pandemia, o meu principal receio, talvez, o de todos nós aqui, era ter a Covid, contrair, entrar para o hospital e ficar isolada e sequer se despedir dos afetos, ser entubado e já acordar do outro lado. Já pensou? Pelo menos a gente acredita no outro lado, né? Pior aqueles que não acreditam, que ficavam assim, não, eu vou entrar nesse hospital, vou ser entubado, vou morrer, sem me despedir das pessoas. Sabem o que me consolava? Eu falei, bom, mas se me acontecer, se eu tiver que passar por isso, vou ter que passar. Há coisas que a gente não tem como saber hoje, mas que foram programadas por nós antes da nossa existência atual, que a gente, duras, como a gente viu pela questão 206, que a gente tem que passar. E aí, o que me consolava? A ideia de repousar na providência divina. Eu falava assim, não, eu não estarei sozinha, não estarei sozinha. Meu amigo espiritual estará comigo, a presença de Deus vai estar naquele lugar, eu não estarei sozinha, momento nenhum. Pronto, eu me acalmava. Isso serve para tudo, isso serve para ir ao dentista, isso serve para ir para o hospital fazer uma cirurgia, para entrar num avião, para qualquer coisa. Deus está comigo, estou na presença. Oi, Claudinho. Tomando a vacina também, claro, né? Mas teve gente que tomou vacina, você sabe, né? Mas, enfim, eu estou falando dos momentos difíceis, da gente lembrar da presença de Deus conosco. Vou dar um outro exemplo aqui para... Não sei se vocês assistiram um filme chamado A Casa dos Espíritos. Assistiram? Uma adaptação do livro de Isabel Allende. Estão vendo como é que eu gosto de indicar livros e filmes, né? Assistam, quem não teve oportunidade de assistir. O filme tem uma cena belíssima, belíssima. Tem muita coisa boa, mas essa cena me marcou porque fala da presença e da providência de Deus ao nosso lado. Em que a jovem foi presa, o pai não sabia onde ela estava, ela foi presa pelas forças da repressão, né, que fala do golpe de Estado no Chile, se não me engano, no Chile, que a autora é chilena. Ela foi presa, foi levada, foi torturada. E aí ela é largada na cela, no chão, deitada, depois de ter sido torturada. Largada, ela cai no chão. E aí aquela cena é uma cena de uma solidão, de um desamparo terríveis, que eu prendi a respiração. Eu falei, meu Deus, que solidão, que tormento, que sofrimento. Aquela jovem, baseada em fatos reais, claro. Quando você está olhando aquela cena dela largada no chão da cela, entra a mãe em espírito desencarnada, devagarzinho na cena. Ela senta na altura da cabeça da filha e coloca a cabeça da filha no regaço dela. Eu chorava de emoção, de imaginar realmente, olha só, nem na prisão, nem no hospital internados, em circunstância nenhuma, nós jamais ficaremos desamparados, nós jamais estaremos sozinhos. Isso é importante a gente lembrar quando a gente fala de fé. E eu também gosto muito da definição de Paulo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. A gente não vê Deus, mas a gente está conversando aqui que a maioria de nós já sentiu a presença de Deus de alguma forma na própria vida. A gente não vê, mas a gente sabe. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus aí 11, capítulo 11, versículo 1. E juntando tudo isso, né, fé e otimismo em tempos de crise. O que é isso tudo, resumindo? Esses três conceitos. Confiar na providência divina e ter uma disposição ativa de encarar as crises como oportunidades de crescimento pessoal e espiritual.
Então, quem nunca conseguiu fazer isso, vai passar por crises. Todos nós passamos, virão. Vamos procurar ter essa mentalidade. Usar a fé e usar o otimismo como esses recursos que nos farão nos apropriarmos desse momento para o nosso crescimento. Em Emmanuel, em Fonte Viva 35, ele diz assim: aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. Olhem que imagem bonita também. Quer dizer, a gente, claro, tem o direito, eu me lembro da doutora Inês, né, da Inês, que ela dizia assim, que a gente não pode reclamar, mas pode gemer. Lembram disso? O pessoal mais antigo vai lembrar. Então, a gente, quando se vê diante de uma crise, a gente até reclama, até fica chateado. Claro, gente, não tem como receber uma notícia ruim e ficar rindo por aí. Isso não é normal também, tá? Não façam isso. Mas a gente, depois que recebe uma notícia ruim, que se vê numa dificuldade, num problema, a primeira reação provavelmente vai ser uma reação de susto, de desamparo momentâneo. Mas aí o que a gente tem que perceber? Existe algo ali que a gente tem que aprender. Existe algo ali que vem para nos ajudar de alguma forma, em termos de crescimento espiritual. É o que Emmanuel fala, de receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da nossa vida, para o nosso crescimento. E no livro Justiça Divina, página 48, ele diz: a existência terrestre é o bom combate e aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Se nós pensamos no passado e descobrimos agora, refletindo, que passamos por crises que a gente não conseguiu se apropriar dessas energias para o crescimento, não tem problema. Vamos fazer isso hoje, agora. Nesse momento em que nós estamos na nossa vida, vamos fazer isso para o futuro. Porque aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Então, olhe que bonito, desencarnando. A gente chega lá do outro lado, a gente olha para trás e a gente pensa assim: eu venci o bom combate. Eu lutei como um bom combatente e eu consegui aproveitar todo esse sofrimento para o meu crescimento pessoal. Vocês podem estar se perguntando assim: e aqueles problemas e aquelas dificuldades que são para a vida inteira? Doenças degenerativas, mal de Alzheimer, por exemplo, que muitas pessoas estão sendo agora diagnosticadas com essa demência que é tão difícil, tão complicada. O espírito é imortal. Em algum momento isso vai ter fim. Em algum momento esse sofrimento vai cessar e a pessoa vai entrar de posse da sua plenitude novamente. Lembrem-se disso. Coloquem na perspectiva do espírito imortal que todos nós somos e vocês vão ver que qualquer crise, qualquer problema, ela se torna administrável e a gente pode crescer e aprender com ela. E, finalmente, eu trago aqui um exemplo, né, que é um sofrimento de um pai na Galileia distante. Eu acho uma das passagens mais bonitas que falam sobre a questão da fé, porque nos representa. Quando eu ler aqui a passagem, procurem ver se vocês se identificam com o personagem aqui principal. Então, está em Marcos, no capítulo 17. Aliás, eu não coloquei o capítulo, só coloquei os versículos, mas, se não me engano, é 9. Então, diz assim: e um da multidão respondendo-lhe disse, né, uma pessoa, Jesus fez a transfiguração no Tabor, quando ele desce, ele encontra reunidos assim os discípulos junto com outros fariseus, saduceus, numa confusão, um bate-boca, e ele vai chegando perto para ver o que estava acontecendo. E aí um da multidão respondendo a Jesus, quando Jesus pergunta o que estava acontecendo, ele disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha que interessante. E este, o espírito mudo, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Jesus então fala: trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele, o jovem, viu a Jesus, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. Isso na frente de Jesus.
E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Não somos nós, gente, até hoje. Se podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Reparem, esse homem viu o filho sofrer desde a infância. Todos sabiam que era um processo de obsessão terrível, um espírito mudo. Que por ser mudo também, a gente vai ver, também era surdo. E aquele pai procurando a solução. Quantos pais têm os filhos com problemas difíceis, com dependência de drogas, e vivem alguma coisa semelhante? Mas somos nós aqui, dizendo isso para Jesus e para Deus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se podes, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Então vejam lá em cima, mais uma vez nós que aqui estamos, olha que expressão que parece incoerente. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Queridos irmãos e queridas irmãs, somos nós. A gente crê descrendo. A gente, ao mesmo tempo que diz eu creio que a ajuda vem, a gente se sabota, a gente duvida. Essa mensagem aqui, essa passagem desse pai angustiado, ela é profundíssima, porque nos mostra isso, que nós temos que aceitar que ainda somos criaturas frágeis e que às vezes a gente não confia, às vezes a gente é pessimista, às vezes a gente não tem fé, a nossa fé vacila. Mas vejam que esse pai, ele diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes, só o que a gente pode fazer pelos filhos, só o que a gente pode fazer pelos afetos, é a nossa presença. Porque se forem adultos, o que nós podemos fazer? Nada. Nós só podemos auxiliar com a nossa presença e com aqueles recursos que estiverem ao nosso alcance. Então percebam que muitas vezes, nos tempos modernos, aceitar a nossa impotência também é um exercício de fé. Lembrando que aquilo que a gente não pode, quem pode? Que o Senhor nos abençoe. Excelente, né, amigos? Excelente. Muito bom, tá? Excelente mesmo. A reflexão ainda trouxe essa passagem de Marcos, né, que é uma passagem muito linda aí, para mim, é das mais belas do Evangelho, que eu mais gosto. De vez em quando eu chego só nessa passagem para ler, para a gente ir se fortalecendo, né? Então, muito bom, muito bonito, muito bacana. Gostei também dentre outras coisas, que você falou da gente fortalecer a musculatura da alma, né? Uma frase bonita para a gente também pensar. Principalmente para a gente que já abandonou a academia, já está meio caído mesmo. Então, assim, pelo menos fortalece a alma, né? Já é alguma coisa, pessoal. Já recomendo aí para o pessoal também. Mas, pessoal, muito bom. Gostei mesmo, Taninha. Muito bom. Amigos, vamos então aos nossos avisos aí, né? Que temos. Tá. Primeiro dele, né, nós temos aí, lembrando para os associados efetivos, né, da casa,
que nós temos Assembleia Geral, né? Então nós temos a Assembleia de Associados agora no sábado que vem, no dia 9 de março, né? 15h30 em primeira convocação e às 16 horas em segunda e última convocação. Então, por favor, os associados venham à casa, né? Nós temos aí os 80 associados efetivos, então compareçam aqui no sábado à tarde aí, por favor. Aqueles que não puderem e quiserem também, né, nós temos aí procuração, né, que o pessoal pode, porque a gente vai ter que votar aí a aprovação do estatuto, que requer um quórum mínimo, né? Então, quem quiser mais detalhes, basta me procurar, os associados da casa aí, que eu explico melhor, tá? E aí no dia 9 de março, que também ninguém é de ferro, nós vamos ter uma feijoada também no dia 9. Então, nós, às 13 horas, né, no sábado, dia 9 de março, nós temos uma feijoada. Estão vendendo, então, os convites, né, para a feijoada, R$25, aqueles que desejarem. Estaremos aqui comendo às 13 horas, né? Conseguimos também a parte do vegetariano, viu? Cadê Inês? Inês, tá vendo? Aí já recebi essa notícia aí hoje também. Aqueles que também não comem carne também poderão vir aí para fazer. Então, quem quiser, temos aí. Edilene, então aproveita e dá o aviso aí, Edilene. Obrigado, Edilene. Então, sábado que vem, sábado cheio, temos ali já feijoada, 13 horas, depois assembleia, 16 horas e palestra, 19 horas. Então, vai ser... E tem um karaokê entre a feijoada, para o pessoal não dormir, entre a feijoada e a assembleia tem um karaokezinho também para o pessoal. Vai ser um dia interessante, Oi. Que bacana. Já temos aqui voluntários aqui, para cortar legumes, bacana. Vamos lá, tem um teste anterior, tá? Para saber se dá. Eu seria reprovado já no teste ali. Tem um pré-teste para cortar legumes, mas as senhoras ali eu já vi que têm experiência nesse ramo, não será um problema, não. Sejam muito bem-vindos. Amigos, vamos nós então. Temos mais um aviso: o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Estamos começando mais uma turma presencial, agora no dia 8 de março, né? Então, por favor, nessa sexta-feira, então, que eles desejarem também mais informações, as inscrições com o Edson, né? E tem o celular dele, que estiver interessado, também pode deixar o nome ali. Estaremos começando mais uma turma de ESG na sexta-feira, às 20 horas, tá? Presencial. Estamos também iniciando um outro trabalho, né? Que é a visita fraterna ao lar de idosos aqui em São Vicente de Paulo, né? Então, é um trabalho novo aí que estamos fazendo aí na casa. Aqueles que tiverem interesse, então, em se voluntariar para o trabalho, por favor, também nos procure, né? Tem a Leda que está organizando aqui. Cadê a Leda? A Leda
E aí, que quiser se voluntariar, por favor, só procurar a Leda. Estamos começando também uns trabalhos de artes, né? Principalmente com o pessoal ali do Pimentel, né? Então, como vocês sabem, a gente tem um trabalho assistencial de promoção social espírita no Morro do Pimentel. E nós estamos ali usando a arte, então vamos começar aí com o trabalho de violão e de teclado. Então, aqueles que tiverem, né, o domínio aí do violão e teclado, podem também procurar o Walter, né, podem nos procurar também, que nós estaremos começando agora esse trabalho de violão e teclado também. Já apareceram alguns voluntários, graças a Deus. Vamos começar. Acho que é só, né, Márcia? E a pergunta que não quer calar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Camila. Como vai, Camila? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Temos ali também. Como é que vai? Tudo bem? Como é seu nome? É? Tá bom. Como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, irmã do Samir aí. Bacana. E seja muito bem-vinda também. Mais alguém, não? Que amigos, e desejando também desejando alguma informação aí da casa também, será sempre um prazer aí ajudá-los e poder orientá-los, né? Amigos, vamos então passar a nossa prece de encerramento para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? E aqueles que desejarem, portanto, tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos, né? Jean, você quer fazer a nossa prece, Jean? Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Envolto, Senhor, nessa atmosfera de fé e otimismo, que possamos lembrar da preocupação que temos com o alimento do corpo físico em nosso dia a dia. Mas muitas vezes esquecemos do alimento da alma, das emoções que vibramos, sem percebermos, nos envolvemos em vibrações deletérias em muitos momentos, refletindo a todas as nossas voltas, que possamos vibrar em luz, em paz, em harmonia, Senhor, para que possamos termos a oportunidade de exemplificar em nosso dia a dia. Muitas vezes um simples gesto pode fazer a diferença na vida do colega de trabalho, no filho, na esposa, em quem quer que esteja ao nosso lado. Que possamos sempre pensar e elevar os pensamentos a Ti, em gratidão, por mais desafiadora que seja a tarefa em nosso dia a dia. Com certeza, traz a cada um de nós a lapidação necessária para a nossa caminhada em nossa existência. Graças Te damos que possamos retornar aos nossos lares, imbuídos desses fluidos de paz e de alegria de Tua casa, Senhor. Graças Te damos que assim seja.